Não. Eu abençoo a todos que estão ouvindo essa programação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está conosco, nos dando a honra de recebê-lo, é o nosso querido Fernando Bartolomeu, de Santa Catarina. A paz do Senhor, Fernandão! A paz do Senhor, pastor, eu quero voltar para o Recife, que aí é mais quentinho. Foi um grande prazer ver você, abraçar, dar um abraço em você aqui no Recife, Fernando Bartolomeu. Seja sempre bem-vindo ao Nordeste brasileiro. Obrigado. Pastor, Deus foi tão bom que atrasou até o voo para a gente conseguir dar um abraço e tomar um café junto, né? Foi mesmo, rapaz. Ainda deu tempo pra gente tomar um cafezinho e dar um abraço e abençoar um ao outro, não é verdade? É verdade, meu pastor, é isso aí. Você tem que vir com mais tempo para conhecer o Nordeste, que ele tem uma parte muito bonita, né? E você aprendeu aqui o código secreto do Nordeste? Não aprendi não. Ah, você tem que aprender, rapaz. É oxente. Você tem que aprender o oxente. Oxente. É. Olha, Aí. eu fui para aí e fiquei até mais calmo, viu? Aqui no sul a vida é um pouco mais agitada. É, aqui é mais calmo, oxente. Aqui é devagar assim, quase parando. Fernando Bartolomeu, servo do Senhor, tem alguma parte da Bíblia, um texto da palavra de Deus para meditarmos juntos nesta manhã, lembrando sempre aos ouvintes que esta programação será repetida assim que ela terminar, ela será toda repetida para as pessoas de outro fuso horário também participarem deste culto abençoado, o Santo Culto no Lar online. Então, Fernando Bartolomeu, qual é o texto que nós iremos conversar e meditar nesta manhã? Pastor, nós vamos meditar e conversar um texto que está em Efésios 4:27. Ok. Que diz o seguinte, é bem curto esse verso, ele diz assim, não deis lugar ao diabo. É pequeno o texto, mas tem um significado muito grande, né? Isso, e em especial, pastor, nessa manhã eu vou falar a respeito do envolvimento das crianças e dos adolescentes com o satanismo, entendeu? Vai servir muito de alerta para os pais, conversar com seus filhos, que a gente tem visto o que está acontecendo aí, principalmente um desafio que está aí na internet aí, que chama Charlie. Eu acho que é bom a gente advertir, né, as crianças, os pais, a respeito disso. O satanismo hoje está em crescimento, até nos desenhos, né? Tem muito satanismo, né? Com certeza. Agora, pastor, eu lembro quando eu era adolescente, havia a tal famosa brincadeira do copo, né? A invocação de espírito e brincadeiras de copo e coisas desse tipo, onde se fazia essa pergunta para o espírito e o espírito andava o copo e dava a resposta, né? Atualmente existe um desafio, que existe até na internet os vídeos, chamado Charlie, que na verdade é um aprimoramento, digamos assim, da brincadeira do copo. Mas por trás disso existe as pessoas não conhecem a história do Charlie, mas por trás disso existe um envolvimento muito forte com espíritos malignos que depois com certeza vão perturbar a vida dessa criança, desse adolescente e pode-se dizer, por que não, até na vida adulta, né, pastor? É verdade. A Bíblia é bem clara quando diz não dê lugar ao diabo, ou seja, não dê oportunidade para que ele venha a entrar, a fazer qualquer coisa. Não dê chance. Não seria isso, né, Fernando? Com certeza. A história do Charlie é bem interessante porque ele era um menino que ele tinha problema psicológico. Na verdade, ele tinha uma ligação muito forte com o maligno, desde pequeno. E ele não podia conviver socialmente, e não podia nem sair de casa. E os pais contrataram uma babá para cuidar dele. É isso que eu quero contar essa história, porque muitas pessoas não conhecem. Acho que isso é brincadeira, mas não é, gente. Envolvimento com o espírito. A própria escritura diz, não consulteis os espíritos para que não ficais contaminados com eles, né? Já é uma proibição que vem lá da Torá, lá de trás.
esse menino, o Charlie, então, era cuidado por uma babá, e num certo momento ele chamou a babá e perguntou se a babá queria fazer uma brincadeira. E ele cruzou 2 lápis e escreveu não, sim e sim, não, né? Cruzou 2 lápis e perguntou para ela se ela queria morrer. Ela disse, não quero morrer. Mas aí ele disse para ela, mas então pergunta pro meu mestre, que é Lúcifer, se ele pode participar da brincadeira. Olha só que coisa satânica, né, pastor? É uma coisa de muita responsabilidade. É sim. E aí, o que aconteceu? Ela fez essa pergunta, né? Na hora o lápis virou e apontou resposta como resposta sim. O Charlie imediatamente ficou incorporado e ele pegou uma faca e matou essa babá, né? E naquele mesmo instante... Meu Deus, e foi? Que história macabra. Isso mesmo. E naquele mesmo instante, ele pediu a Satanás que ele se tornasse o mestre dessa brincadeira, que é feita miseravelmente, infelizmente, pastor, até hoje, tem relatos no Brasil, na internet, de crianças incorporadas, de crianças que brincam e vomitam, de crianças que depois que brincam com isso, começam a ouvir vozes, começam a ver vultos, não dormem mais direito à noite, crianças que vomitam, né? Olha, é algo realmente terrível, satânico, diabólico. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje, pastor, porque eu acho que é muito sério. Nós, como conhecedores da palavra, temos que advertir essas crianças, esses jovens, para que não se metam com o ocultismo, porque por trás disso a gente sabe que é Satanás que está agindo. É verdade, existe um interesse do inimigo de ter contato com as pessoas, de se envolver, fazer pacto, alguma coisa, para ter a oportunidade de agir naquela vida, não é verdade, Fernando? Não, com certeza, até porque eles não têm um corpo físico, né? E para atuar nesse mundo, no nosso mundo, que é o mundo físico, chamado de mundo de ACA, tem que ter um corpo físico. Então o que eles mais querem é alguém que abra a mente e o coração para que eles possam vir agir, fazer a obra deles, que é matar, roubar e destruir. A Bíblia é bem clara, matar, roubar e destruir. Matar, roubar o tempo, o casamento, destruir a vida. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Existem empresas, televisões comprometidas com o diabo. E às vezes os cristãos se deixam levar por isso, né? Não, com certeza. E assim, o nosso maior alerta para você nessa manhã, que é pai, né, que é adolescente, jovem que está nos ouvindo, é que às vezes, pastor, as crianças participam desse tipo de coisa inocentemente, achando que não vai dar nada. E às vezes na hora pode parecer que não dá nada, entendeu? Só que quando você invoca um espírito, né, isso eu aprendi com o pastor Joilson, lá da Paraíba, não sei se o senhor conhece ele. Esse é um cara legal. É um bichinho lá da Paraíba. Quando você invoca um espírito, o pagamento daquele espírito, o que é? A tua dor, a tua destruição, não é verdade, pastor? Às vezes a pessoa pensa, eu estou invocando um espírito, eu estou pagando aqui uma galinha preta, vela, mas aquilo não é o pagamento. Fernando, as pessoas se enganam. Mata um bode. Aí o cara mata o bode e pronto, eu paguei ao espírito. Não, pagou não. E o que você fez? Você fez uma aliança com ele e o pagamento será o seu sofrimento, será a intervenção dele na vida dos seus filhos. Não é verdade, Fernando? Com certeza. Então, por isso que eu estou falando. Às vezes, essas crianças estão participando, né? E às vezes até, podemos dizer assim, induzidos pelos seus colegas da escola, dizendo, vamos participar, não dá nada, é só uma brincadeira, vem participar. E às vezes, inocentemente, participa. Só que o problema é que acaba levando até na sua herança hereditária, né? A própria Escritura diz que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, às vezes, até uma maldição hereditária passa a seguir aquela pessoa em razão do envolvimento com o espírito. Pode até parecer que é brincadeira, mas não é. Nós que conhecemos o mundo espiritual sabemos que não é. Qualquer relacionamento com o maligno vai trazer uma consequência. Essa consequência é o benefício que ele faz. Por exemplo, Toninho tá doido para casar com Chiquinha, mas Chiquinha namora outro cara.
Então Toinho vai pra um bruxo, né? Chico não sei de quê. Aí o cara diz, tá certo, olha, traga uma vela, traga um bode, tal, na sexta-feira na lua cheia. Aí faz um ritual, aí Chiquinha fica doidinha. Chiquinha deixa o cara, que ela não tá namorando, e vem direitinho pra Toinho. Casa com Toinho. Aí Toinho, emplaquei, valeu. E o espírito diz, valeu também, que agora eu tô nesse casamento e vou até o final. Aí vem o primeiro filho, vem o segundo filho, vem o terceiro filho. Então o espírito vai dizer, eita, tem alimentação à vontade, eu posso fazer eles sofrerem, posso fazer os meninos sofrerem, provocar doenças mentais, posso provocar esterilidade. Ou seja, ele vai agir no meio dessa família, meu amigo, até alguém tirar, e é até perigoso tirar, porque quando for tirar, tem que saber tirar, senão ele vai dizer, ó, o casamento aconteceu por causa de mim. É um demônio aqui do Nordeste, o casamento aconteceu por causa dele. Então, ele pode matar alguém, pode matar um filho. Então veja como é sério esse assunto, viu, Fernando? É verdade. Não, é sério, é sério, é sério. O que me preocupa é que às vezes a internet passa isso como uma brincadeira, entendeu, pastor? Não falando da seriedade do que pode trazer como consequência o envolvimento com um espírito maligno. A gente sabe que na verdade não é o espírito do Charlie que está ali, mas é um espírito maligno, né? É um demônio caído que pode estar influenciando a vida daquelas crianças ali, não só naquele momento, como depois numa vida adulta, como mesmo o senhor falou, até num casamento, num relacionamento, ou então trazendo perturbação, fazendo cometer atos de loucura, como aquele jovem que entrou lá nos Estados Unidos e matou aquelas pessoas dentro da igreja agora há pouco tempo. Eu acredito, pastor, que tudo isso vem de uma consequência do envolvimento com o espírito. Como esse cara que tinha 4 filhos aí em São Paulo, e por causa de uma briga, por causa de pensão, a mulher não queria mais ele, queria uma pensão, ele botou os 4 filhos dentro do carro e se jogou na frente de uma carreta, e as pessoas pensavam que era um acidente, mas quando a mulher foi no banheiro, estava lá um bilhete, ele deixou o bilhete dizendo que ele e ela mais nunca iria ver seus filhos. Aquilo é espírito, rapaz. Aquilo é espírito que enlouquece, além de ser safadeza, doença mental, mas aquilo é provocado já por operações espirituais. Às vezes até uma coisa que ninguém nem se lembra mais. Mas se você deve ao diabo, pode ter certeza que ele vai cobrar, ele cobra, viu? Verdade. Eu comparo o diabo como um agiota. Um dia, eu conversando com um amigo meu, mas rapaz, eu tô querendo fazer um negócio ali, não sabe quem presta dinheiro assim não por 3 meses. Aí o cara disse, rapaz, eu sei, fulano. Aí eu fui lá em fulano, cheguei lá, o cara, entra aí, meu irmão. Aí eu digo, tudo bem, bom dia, eles, bom dia. Não é porque eu tô querendo um dinheiro assim emprestado, eu pago um jurinho. Aí eles, quanto é que você quer? Aí os tanto, eles, eu dou até mais. Aí eu digo, sim, e o que é necessário? Eles, nada, só dizer onde você mora. Diga o endereço onde você mora e pronto. Aí eu desconfiei. O cara era traficante barra pesada. E quem não pagasse a ele, ele matava. Então, meu amigo, o diabo é assim. O que é que você quer? Diga aí. Eu quero só o endereço da sua casa. O que é que você acha, Fernando, dessa ilustração? Não, com certeza. Nós que estudamos um pouco a palavra, nós sabemos que existem leis que regem tudo, não é verdade, pastor? Nós somos... Você, como é advogado, você sabe que as leis, elas regem a nossa sociedade. Mas existem umas leis, que as leis de Deus, da natureza, e que o demônio, ele pode conseguir direitos. E se ele conseguir direito, ele vai reclamar desse direito dele, sim. Isso. Então, sobre isso que eu queria falar, exatamente. O que acontece? Quando a pessoa ela tem um envolvimento desse com o maligno, ela abre uma porta na sua alma, entendeu? Ela abre uma porta. Nós que somos carne, muitas vezes não conseguimos ter esse entendimento, mas os espíritos, eles passam, e quando eles veem as almas andando, caminhando, eles conseguem ver quem tem buraco na alma, quem não tem, entendeu? Quem tem uma brecha na alma, é um convite para que o maligno entre e venha atuar naquela vida, causando dor, causando destruição, causando aborrecimento, né? Concluindo a obra que ele foi designada para fazer aqui na Terra. Fernando, a Bíblia diz assim, não des lugar ao diabo. As maneiras da pessoa dar lugar ao diabo: sentimento mau, sentimento de ódio,
sentimento de vingança, sentimentos maus em geral, ou pactos feitos com santos desconhecidos, e tudo isso pode dar lugar a um indivíduo chamado diabo. O que é que você acrescenta a isso aí, Fernando? Não, com certeza. Se a pessoa, na verdade, nós somos como um rádio, como um rádio e uma antena receptora. Para que exista um receptor, para que exista um receptor tem que existir um transmissor, não é verdade? Você não está aí, não está me ouvindo? Se você está me ouvindo é porque eu estou transmitindo uma mensagem para você, não está certo, pastor? Tá certo, então, tá certo sim. Então veja, quando o nosso sentimento é a maneira de nós dizermos para os nossos relacionamentos, né, diários, como é que nós estamos se sentindo. Então a pessoa, quando ela diz que ela está se sentindo bem, na verdade é como se ela estivesse dizendo: eu estou emitindo sentimentos bons. Agora, quando ela emite sentimentos bons, o que vai acontecer? O universo, né, as pessoas no relacionamento dela vão se aproximar às pessoas que estão emitindo a mesma frequência, a mesma energia. Agora, a pessoa que vive sempre reclamando, dizendo: minha vida é ruim, minha vida é péssima, ou que fica chamando o nome, fica maldizendo a sua própria vida, maldizendo seus próprios filhos, o que vai acontecer? Ela está emitindo sentimentos ruins, sentimentos negativos. Consequentemente, ela vai receber o quê? Coisas negativas, coisas ruins sobre a sua vida. É verdade, atrai o mal. Quando se pensa no mal, quando se fala nele constantemente, quando se espera o coração, tem gente que espera acontecer o mal, então o mal acontece. Não deixe lugar ao mal, a um negativismo. Como é, Fernando, na sua opinião, que o crente não dá... Inclusive, essa palavra é para crente, viu? Não deixe lugar ao diabo, isso é para crente. Como é que nós fazemos para não dar lugar ao diabo? Nós temos que vigiar principalmente as janelas da nossa alma, né? Que são principalmente as coisas que a gente ouve e as coisas que a gente vê. E se nós identificarmos que aquilo que a gente viu ou aquilo que a gente ouviu trouxe um sentimento negativo, a gente tem que procurar substituir na mesma hora, entendeu? Às vezes até parar e fazer uma oração para trocar aquela energia, de uma energia ruim, para uma energia boa, para não deixar com que o mal venha se aproximar da nossa vida. Exatamente, Fernando. E nesta manhã, eu quero que você traga uma mensagem breve sobre como proteger o coração. Então, como proteger o coração, pastor? O que a gente pode fazer para proteger o nosso coração é viver de acordo com a palavra de Deus. Buscando as coisas lá do alto, né? As coisas daqui são perecíveis. Aqui a traça corrói, o ladrão rouba, né? Agora, as coisas lá do alto, elas são permanentes. Se você pensar sobre as coisas de Deus na sua vida, as coisas que realmente vão te edificar, é a melhor maneira de você proteger o seu coração, porque automaticamente os seus pensamentos vão ser bons, as suas palavras vão ser boas e as suas palavras vão gerar vida, não somente na sua própria vida, como na vida das outras pessoas que estão ao teu redor. Amém, glória a Deus, palavra maravilhosa. Muito obrigado, Fernando Bartolomeu. O Espírito Santo de Deus esteja sobre você e que esta mensagem fique no coração das pessoas. Olhe, não fique assim pensando que a vida é como Alice no País das Maravilhas, não. Existe um inimigo, vigiai, preste atenção. Tem alguém que quer te prejudicar e esse alguém é invisível. Ele é o inimigo, foi Jesus que falou, né? E você tenha cuidado com suas ações, suas atitudes, porque queira ou não, se você ficar devendo a um demônio, ele vai cobrar, viu? Vai cobrar e cobra mesmo. A natureza dele é assim. Você não fez acordo comigo, então você me deu direito, né? Lembra que quando Satanás foi tentar Jesus, Fernando Bartolomeu, ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Isso. Foi ou não foi?
E quem entregou foi o próprio Adão, né? É verdade, né? Ou seja, ele, como príncipe, ele disse a fonte da legalidade dele. Tudo isso me foi entregue porque tudo isso me foi dado. É meu. Então eu tenho direito. Se eu quiser, eu te dou. Aí Jesus Cristo disse: não, só o Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sai de mim. Então, se o demônio procurou Jesus para tentar fazer um acordo com Jesus, quanto mais o ser humano. Não é verdade, Fernando Bartolomeu? É verdade, pastor, é verdade, com certeza. Com certeza. E eu acredito que o que ele faz é todos os dias oferecer, é fazer essa mesma proposta para o ser humano. E muitos que são ignorantes da fé, que não têm conhecimento, infelizmente caem, fazem pactos com demônios e depois nós sabemos que as consequências lá na frente serão terríveis, né, pastor? Olha, eu gosto de estudar fenômenos espirituais. Quando eu estive no Paraná, eu estudei a doença do macaco. Eu não sei se você já ouviu falar, né? E acontece muito no Paraná essa enfermidade do macaco, que é uma criança que nasce com as feições de macaco. Então a mãe leva para 7 benzedeira e então ela volta ao normal. Aqui no Nordeste tem um fenômeno também, porque tem famílias inteiras que nascem deficientes, às vezes da vista, às vezes da mente, e não é sangue, não é nada. E quando a gente vai estudar a história daquela família, a mãe era devota de Santa Luzia ou de outro santo e entregou essa família dela para o santo, e tem a parte penosa do santo, que é a parte que o santo sofreu. Por exemplo, Santa Luzia, ela teve os olhos arrancados pelo pai, porque ela viu algo que não devia ver. Então o pai foi e arrancou os olhos dela, por isso que ela tem os olhos na bandeja. E aí se tornou a santa protetora da vista, dos olhos. Mas na verdade, existe essa parte penosa, que ela sofreu muito, ficou cega, foi arrancada as bolas dos olhos dela. Então, em alguns casos no sertão, eu encontrei famílias inteiras cegas. 3, 4 filhos cegos, e é cego assim, um ficou cego de nascença, o outro nasceu vendo, depois ficou cego, o outro caiu uma queda, ficou cego, um negócio assim, muito estranho, como se fosse um pacto que alguém veio cobrar e foi atingindo um por um, um por um. O que você acha disso, Fernando? Não, eu acho que, como o senhor mesmo falou, acaba pegando essa parte penosa do santo, né? A parte que ele também sofreu, e fica como consequência essa parte penosa, fazendo com que as pessoas que fizeram o pacto, fizeram a promessa, acabam recebendo um pouco dessa dor também na sua própria carne. E agora eu pergunto para o senhor o seguinte, pastor, e a pessoa que está nos ouvindo e que fez um pacto desse, ou que a mãe dele, por exemplo, fez um pacto com um santo para que ele viesse a nascer, vamos supor que ela não puder, vamos supor uma mulher que não possa gerar filhos. Daí ela faz um pacto com, por exemplo, um santo determinado, para que, se aquela criança venha a nascer, ela vai lá batizar naquela determinada igreja, ou assim por diante, daquele santo. E se, uma vez feito esse pacto, depois que a criança cresceu, que ela teve conhecimento disso e que ela quer desfazer esse pacto, como é que ela vai fazer isso, pastor? Bem, é como um processo desse que você enfrenta todos os dias na justiça. Tem que se entrar com um chamado contrarritual. Por exemplo, se foi feito um pacto e o príncipe aceitou, então tem que saber tirar. Se não souber, as pessoas morrem. É incrível isso aí, porque é uma lei que deu direito ao príncipe. Agora, por exemplo, já houve caso da mulher fazer um pacto para ter um filho, né? Aí teve logo 10 filhos, teve um e depois encarreou, teve 10. Aí dos 10, 3 morreram e o resto... só teve uma que teve filho, o resto não teve filhos. Então o pacto foi aceito, a promessa se cumpriu, ela teve o filho, depois teve mais 9, houve 3 falecimentos, houve esterilização da maioria deles, e o que sobrou está tendo problemas espirituais, como visões, vozes, vultos. Então é algo muito difícil de você reunir num exemplo só, porque cada caso é um caso, tem que saber tirar. Se não souber,
Mas pastor, eu aceitei Jesus, não quebra todos os pactos? Não, não quebra não, porque o pacto tem uma estrutura na carne. Cristo não veio, por que Cristo não espantou todos os demônios do mundo? Era a chance dele. Ele podia dizer, vá pra Lua, vá pra Marte, todo mundo pra Marte, bora, 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 bora. Aí os cães, vamos embora. Não, então tudo por aqui ainda. E Jesus Cristo não venceu a morte? Ele venceu a morte, mas a morte continua matando. Por quê? É a lei, chamada lei do inquilinato, a lei do direito, que não tira de imediato, mas tira em determinado tempo. Então, Fernando, quando se faz um pacto desse, a criança, o rapaz que foi fruto desse pacto, ele tem que fazer um estudo do que houve. Eu vou te contar só um exemplo. Por exemplo, um irmão evangélico aqui da Igreja Batista me procurou. Pastor, eu estou sonhando com Santo Onofre todos os dias. Digo, Santo Onofre? Sim, é o santo dos bêbados. Conhece o Santo Onofre, né? Então eu disse, rapaz, é o seguinte, deve ter feito alguém, deve ter feito um pacto, ou você, com esse Santo Onofre. Aí ele disse, não, eu não fiz não. Aí quando ele foi conversar com a mãe dele foi quem fez um pacto com o Santo Onofre, que é o santo dos bêbados. E a parte negativa de Santo Onofre é pobreza. Tem a parte positiva e tem a parte negativa. Então ele teve que fazer um outro pacto, substituindo agora com Jesus, com a luz, para que a carne dele seja livre da lei do pacto anterior. Então aí se faz sem ameaçar, porque no caso que se ameaça, alguns casos os espíritos chegam até a matar, viu, Fernando? Certo. É um negócio muito sério, né, pastor? É, porque é o seguinte, tem casos que o espírito fez acidente de carro, doenças e tudo mais, porque a pessoa ameaçou quebrar o pacto. Então tem que saber quebrar e fazer como Jesus fez. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o pacto que Adão fez com o diabo. Adão não fez um pacto? Então Jesus teve que se expor ao diabo, teve que fazer todo aquele ritual jurídico para vencê-lo. Você sabe que existe todo um processo jurídico. Você que trabalha com papéis, às vezes uma letra errada, uma certidão, a falta de uma certidão, se quebra todo um processo, não é verdade, Fernando? É verdade, às vezes a falta de um documento faz perder todo um processo, é verdade. Processo que durou anos. Aí de repente quando o juiz olha, cadê a certidão disso? Cadê o recibo? Não tem recibo não? Então tem tantos dias para ajuntar os autos desse processo, esse recibo. Então a vida é um jogo jurídico. Porque Deus podia ter descido com um pedaço de pau na mão e metido o cacete nos demônios e eles iam sair do planeta, né, Fernando? É verdade, é verdade. Ia ser um quebra-pau danado, viu? Mas eu acho que Jesus vencia. Mas ele não queria vencer no cacete, na briga. Ele queria vencer na lei. Uhum. Fernando, e em nome de Jesus, a mensagem que você nos trouxe hoje é muito profunda. Não dê lugar ao diabo. E eu quero que você ore por aquelas pessoas que estão enfrentando exatamente o diabo todos os dias. Tem gente aqui que está chorando por causa de uma maldição, de um pacto que fez. E eu queria que você orasse fortemente por essas pessoas. Amém. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu me uno numa única fé, junto com o pastor Joilson, junto com a minha esposa Gabriela aqui, junto com a missionária Alcione. Nós vamos orar pela vida das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão angustiadas nessa manhã. Eu te peço, querido Deus, que pelo teu Espírito, o teu santo e bom Espírito, o nosso Consolador, possa visitar nesta manhã todas as pessoas que estão sofrendo, todas as pessoas que tiverem envolvimento com o Espírito, mas hoje querem se arrepender, querem libertação pelo poder do nome de Jesus Cristo. Papai querido, eu peço que tu visite a casa deles, que tu visite o trabalho deles, que tu visite o coração, a mente, a alma, a profundeza da alma, e que tu arranque com o teu cuidado, com o teu amor, através do sangue poderoso de Jesus Cristo, vertido naquele madeiro, que tu arranque toda a semente do maligno
Toda a força que tem atuado sobre essas vidas até o dia de hoje, nós cortamos pelo poder da autoridade do nome do Mashiach, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Nós declaramos que haverá libertação, que haverá uma mudança de cativeiro. Aquele que estava cativo é declarado liberto a partir de agora. Aquele que estava sofrendo verá felicidade a partir de agora. Aquele que até agora só viu a pobreza começará a ver a riqueza, a fartura, papai querido. E eu profetizo sobre a vida do teu povo, que onde eles colocarem a planta dos pés, onde colocarem as mãos, haverá prosperidade, haverá abundância, porque tu haverá de abençoá-los. Eu te peço isso junto com o pastor Joilson, que está comigo aqui nesta manhã, e todos os ouvintes da rádio Paz e Luz, nesta manhã eu te peço, no doce nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Fernando. Jesus te abençoe e te ilumine. Muito obrigado por você participar da nossa programação, ser um cara amigo, abençoado. Seja bendito, viu, Fernando? Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. E uma ótima semana. Se Deus quiser. Tchau. Fernando Bartolomeu de Santa Catarina.